Ok, pessoal, bom dia. Então, eu sou o Igor, vou estar apresentando esse webinar para vocês hoje sobre as arquiteturas de MDM disponíveis, assim como depois distinguir qual seria a melhor opção dentre todas elas. Então, só para dar um pouquinho do meu background, passar um pouquinho de quem sou eu antes de começar a apresentação. Eu sou o Igor, já trabalho na área de mobilidade há quase 4 anos, trabalhando aí desde a época onde o BlackBerry tinha o maior poder de mercado, até agora essa revolução que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, com a entrada do iPhone e do Android também no mercado corporativo. Então, para dar uma ideia do que a gente vai ver agora no webinar, eu vou primeiro introduzir para vocês o que é MDM, quais são as arquiteturas disponíveis. Logo depois a gente vai ter uma ideia do que é cada arquitetura, então qual a diferença entre cada uma delas, o que significa uma arquitetura cloud, o que significa uma arquitetura on-premise. E dentre todas elas, o terceiro tópico vai ser qual a melhor solução. Então, as arquiteturas elas sempre vão estar interligadas com integrações que você vai fazer entre os servidores de MDM e a sua rede interna, o seu domínio. E depois de pensar em quais integrações fazer, fica mais fácil de apontar um caminho para qual arquitetura utilizar, o que se adequa mais à sua realidade na sua empresa. Então, o primeiro ponto, como eu falei agora, a gente vai abordar as arquiteturas atuais de MDM e qual a melhor opções entre elas. O MDM, provavelmente a maior parte do público aqui já conhece, mas é a sigla para Mobile Device Management. Então, se a gente fosse fazer uma tradução, o gerenciamento de dispositivos móveis. E com os servidores de MDM a gente consegue aplicar algumas políticas em dispositivo, consegue enviar alguns perfis de VPN, de Wi-Fi, de e-mail. Só que para que tudo isso aconteça muitas vezes de uma forma mais transparente, a gente tem que pensar em que interligações fazer, que integrações entre esses servidores de MDM e a minha rede devem existir, e essas integrações elas vão implicar justamente em qual arquitetura você vai precisar utilizar. Afinal, se a gente pensa então agora em falar da primeira arquitetura, que é a arquitetura cloud, é uma arquitetura que ela provém um ambiente para você completamente em nuvem. Então, dependendo do que você pretende fazer, vamos supor que você trabalha com certificados para acessar o Wi-Fi corporativo, ou até mesmo trabalha com certificado para fazer o acesso a e-mails. Provavelmente a sua certificadora não está publicada na internet, é uma entidade certificadora dentro da sua rede, e o servidor de MDM não teria a capacidade de buscar esses certificados e entregar de forma inteligente para os dispositivos. Então, quando a gente pensa num ambiente cloud, ele é um ambiente completamente em nuvem, tem um baixo custo de implantação, visto que na maior parte das vezes você vai pagar somente a licença e às vezes algum custo para manutenção daquele ambiente, geralmente algo anual. E você tem pouca integração com a sua rede empresarial. Uma vez que o ambiente é tudo em nuvem, dependendo da plataforma que você escolher, dependendo da solução de MDM que você escolher, você até consegue integrar com algumas APIs, vamos supor quando a gente fala do Office 365, ou às vezes integrar com o seu AD através do ADFS. Existem algumas possibilidades de integração quando o ambiente é cloud, mas elas são bastante restritas. Para explicar agora um pouquinho do ambiente Cloud Connected, ele, ele vai te dar administração em nuvem, então o core da sua ferramenta de MDM, o núcleo da sua ferramenta de MDM vai ficar em nuvem, mas você vai ter algumas implantações dentro da sua rede. Então ele vai ter um custo médio ali de implantação. Geralmente você vai ter que arcar com os custos de hardware, né? Uma máquina que você tem que adicionar no seu parque, seja uma máquina física ou uma máquina virtual. É importante lembrar que hoje em dia
a maior parte das ferramentas de MDM, se a gente falar nas ferramentas ali, top do Gartner, ali no quadrante mágico do Gartner, elas oferecem a implantação quando integrado com o cloud, tanto em máquinas físicas como em máquinas virtuais. E também, junto com isso, dependendo se você não tiver dentro da sua empresa já um grupo especializado para o deploy de uma ferramenta de MDM, também existem os custos de uma consultoria para fazer essa implantação, para fazer essa integração. E o legal do ambiente Cloud Connected é que ele vai te dar a administração em nuvem, então você não precisa se preocupar em redundância, em alta disponibilidade para o ambiente de administração, porque tudo isso as ferramentas de MDM já provém para você. Então, a alta disponibilidade de acesso à ferramenta é praticamente 99,9% do tempo online. E a integração com a sua rede no ambiente Cloud Connected, ela pode ser completa. Então, quando a gente pensa em todos os tipos de conexão que a próxima arquitetura vai dar para a gente, que é a arquitetura on-premise, aquela arquitetura toda dentro da sua rede, o Cloud Connected consegue te dar todas essas integrações, mantendo a administração web. Então, você vai ter praticamente todos os integradores dentro da sua rede, cada um com seu papel específico, mas os dados para onde você adiciona usuário, onde você remove usuário, onde você configura uma política, tudo isso fica na web. Então, de certa forma, é um custo a menos, é um servidor a menos que você teria que se preocupar na sua rede, trabalhando com a nuvem conectada, né, com o Cloud Connected. E partindo para a próxima arquitetura que a gente já falou um pouquinho, é o ambiente on-premise. O ambiente on-premise ele vai estar completamente dentro da sua rede, então todos os serviços do seu servidor de MDM vão estar em máquinas suas, dentro da sua rede, dentro do seu parque de máquinas virtuais, dependendo de como for organizado o seu domínio. Tem um custo alto de implantação, afinal você tem as licenças, tem o hardware, e ainda assim, dependendo se não tiver um grupo já preparado para fazer o deploy daquela ferramenta, ainda tem que arcar com os custos de alguma consultoria para implantar o ambiente todo dentro da sua rede. E assim como o ambiente Cloud Connected, você vai poder fazer qualquer tipo de integração que o servidor provê. Então, pode ser uma integração com o seu AD, pode ser uma integração com o seu servidor de arquivos, pode ser uma integração com o seu SharePoint. Então, os tipos de integração eles são bastante diversificados. A gente vai falar deles daqui a pouquinho, mas eles são bastante diversificados e geralmente atraem a maior parte das empresas, porque justamente eles facilitam muito o deploy de perfis, a organização e automatização também do parque de mobilidade, assim como a gente tem hoje em dia dos nossos parques de ativos, né? Dos notebooks e desktops. É muito difícil que você tenha que fazer alguma configuração manualmente na máquina de algum funcionário, e o ambiente de MDM ele tende a se tornar cada vez mais assim. Então ele tende a ficar mais automatizado, mais controlado, e isso vem junto com as integrações à sua rede atual. Então, só para lembrar um pouquinho do que a gente acabou de falar, a gente acabou de distinguir as arquiteturas Cloud, Cloud Connected e On-Premise, diferenciando basicamente que uma é totalmente em nuvem, a arquitetura Cloud, a outra tem administração em nuvem e algumas integrações com a sua rede empresarial, a Cloud Connected, e a arquitetura On-Premise é toda dentro da sua rede, então todos os serviços, todas as máquinas ficam dentro da sua rede. Tem a parte boa de você garantir aquele serviço online, mas também a parte ruim de você ter os custos para conseguir garantir que aquele ambiente esteja sempre acessível, esteja sempre funcionando. Partir agora então para qual a melhor solução. Então a gente falou muito de todos os tipos de solução, mas a gente ainda precisa esclarecer qual seria a melhor escolha para a minha empresa. Então o que teria um papel importante na hora da decisão
de uma ferramenta MDM. Primeiro vamos falar dos três maiores tipos de integração que existem. Então, eu penso que para mim um ambiente cloud é suficiente, mas quais são as integrações que eu poderia fazer se eu tivesse esse ambiente cloud connected ou on-premise? Você pode ter integração com o seu diretório de usuários, então isso é uma integração que deveria ser muito mais utilizada do que ela já é hoje em dia. Então, a gente brinca muito internamente entre os consultores que é uma integração que devia ser até obrigatória, porque a integração com o seu AD, ela primeiro vai impedir que você tenha que duplicar a sua base. Então, ao invés de você ter que ter o retrabalho de extrair os seus usuários do AD, popular eles no MDM, às vezes até mesmo tem que saber qual tipo de dispositivo que aquele usuário vai usar, muitas vezes no deploy dos servidores de MDM, qual o dispositivo, qual o tipo de SO, a marca, modelo de dispositivos vão ser utilizados, geralmente isso no deploy do servidor ainda não está definido. Então, a integração com a AD ela facilita em muitos pontos, e principalmente porque com a integração com a AD ou seu servidor de LDAP, você vai conseguir replicar os grupos que você já tem mapeados na sua organização, você vai conseguir definir políticas para cada um desses grupos. Então, se esse é um ponto importante, se você vai trabalhar no MDM com o mesmo parque que você tem no seu AD, o ambiente Cloud Connected é praticamente uma das soluções mais fáceis e mais viáveis para você. Mas também existem as integrações com o servidor de e-mail, então hoje em dia a gente pensa muito também no BYOD, no traga o seu próprio dispositivo para a empresa. E a partir do momento que a empresa começa a trabalhar com BYOD, se você não implanta regras para acesso ao seu servidor de e-mail através de dispositivos móveis antes de liberar o BYOD acaba sendo ilusório. Afinal, você tem um ambiente onde algumas pessoas estão sob o seu gerenciamento para receber informações corporativas, o e-mail corporativo, mas se alguma pessoa ou alguma outra pessoa quiser configurar e souber os dados para configurar o e-mail no celular, ela vai conseguir configurar. Então, os servidores de MDM eles provêm algumas integrações com os servidores de e-mail justamente para fazer um gatekeeping, fazer um portão inteligente de acesso a e-mail. Porque a partir dessas integrações você consegue dizer que somente vai acessar o e-mail em dispositivos móveis através do mais famoso, né, do protocolo ActiveSync, com o meu servidor interno de e-mail, quem estiver já provisionado e conforme as minhas políticas empresariais no MDM. Então, dependendo do nível de segurança que você tem que aplicar, do, da segurança que as informações que você tem que ter no dispositivo precisam, você também parte já para um pensamento mais direcionado a um ambiente cloud connected ou um ambiente on-premise. E lembrando também que uma das mais novas integrações que a gente tem nos servidores de MDM e que vem conquistando um público grande também, são as integrações com servidores de conteúdo ou de aplicação. Então, o MDM ele vem através de diversas maneiras, seja por empacotamento de aplicativos ou até mesmo por entrega de perfis de VPN inteligentes. O MDM ele vem conseguindo facilitar muitas vezes um acesso que antes só era feito no desktop por causa de um cliente de VPN ou porque através da rede 3G a VPN não funcionava tão legal e o usuário não conseguia acessar um sistema ou rodar algum aplicativo que se comunicasse com o sistema interno. O MDM hoje em dia ele consegue fazer uma implantação que a gente chama de micro VPN. Então ele consegue às vezes com a instalação de um servidor dentro da sua rede, você consegue fazer com que esse servidor de certa forma sirva como um servidor de VPN para os seus dispositivos que estiverem ativados, provisionados no ambiente de MDM, e esse servidor consegue direcionar conexões de aplicativos específicos, às vezes até mesmo se a gente falar de websites de browsing, apontar URLs específicas para dentro da sua rede
quando for necessário. Então, dependendo, se a gente pensar, por exemplo, numa força de vendas que trabalha com sistema de ERP e precise desse tipo de integração no celular, sem necessariamente ficar o tempo inteiro conectado à VPN, até mesmo porque para a empresa não é interessante ter todo esse tráfego de dados dos dispositivos. O MDM ajuda nesse sentido. Então, você consegue manter o uso de dados normal pela operadora, mas para algumas aplicações específicas você vai diluir, vai redirecionar aquele tráfego para dentro da sua rede. Então, tem a parte boa de onerar menos a sua rede interna e ainda assim utilizar a rede da operadora para outros fins. E então, agora, depois de falar desses três tipos de integração, a melhor opção vai depender muito do seu tipo de empresa. Então, se a gente está falando de necessidades básicas, poucos dispositivos, às vezes o custo de um ambiente on-premise ou o custo de uma integração para o Connected Cloud acaba não valendo tanto a pena. Em compensação, quando a gente às vezes fala do mesmo ambiente simples, um pouco mais volumoso, um ambiente de 300, 500, 1000, 1500 usuários, é, vai demandar às vezes um esforço um pouco manual demais para que você faça uma, uma gestão inteligente daqueles usuários. Então, gerenciar às vezes 1.500 usuários em uma arquitetura puramente cloud, onde você não tem integração nenhuma com o seu AD, não tem nenhum tipo de trigger automático, por exemplo, para exclusão de usuários, pode acabar sendo um trabalho que tem uma propensão maior a erro. Afinal, algo que é feito de forma automática, por exemplo, quando você faz uma exclusão no AD, já excluir o usuário do MDM, mandar um IP corporativo, né, mandar limpar as informações da empresa daquele dispositivo, tudo isso que poderia ser feito pelo MDM de forma automática vai depender de uma interação humana e a gente sabe que dependendo da demanda que aquele funcionário está tendo na época ou do número de demanda, né, no número de atividades que são solicitadas para esse funcionário, às vezes uma ou outra pode passar em branco, e às vezes essa desativação que passa em branco, esse dispositivo que não foi descadastrado, pode vazar alguma informação importante. Então, as integrações, às vezes, elas puxam também para um lado de pensar na segurança da informação da empresa. Então, às vezes, trabalhar com um ambiente conectado vai te prover um pouquinho mais de segurança, que é o que vai conseguir então seguir o padrão que vocês já têm para outros serviços, outros servidores e outros acessos já existentes. Então a arquitetura Cloud Connected vai servir para quando você tiver um ambiente maior, que você tem intenção de ter uma organização melhor, uma automatização melhor. Lembrando que os servidores hoje em dia eles conseguem ter diversos triggers, né, diversas ações automáticas, dependendo de ações que você faz no seu servidor de e-mail ou que você faz no seu diretório de usuários. E a arquitetura on-premise, se a gente comparar com a arquitetura Connected Cloud, a arquitetura on-premise geralmente entra mais para as instituições financeiras, para as empresas que têm um padrão de segurança mais elevado. Então, quando a gente pensa no ambiente Connected Cloud, querendo ou não, os dados de quais usuários estão ativados, quais dispositivos eles têm, qual o e-mail daqueles dispositivos, tudo isso fica dentro de uma base de dados, mesmo que essa base de dados seja segura, seja certificada pela ISO em segurança de dados, mesmo que essa base de dados tenha todas essas garantias, para algumas empresas essa segurança não basta. O dado, a partir do momento que eu tenho dados pessoais de usuários, dados de dispositivos de usuários, ou até mesmo, às vezes, de localização de usuários em alguma base de dados, essa base tem que estar na minha rede. Então, geralmente, esse é o fator decisivo para uma empresa definir entre o Connected Cloud ou o ambiente on-premise. E as vantagens de cada uma delas a gente já falou, dependem muito de custo, dependem muito também da sua capacidade em manter aquela arquitetura de
ter todos esses servidores dentro da sua rede e pensando no ambiente cloud, ter lá todos os serviços em nuvem, sem se preocupar em nenhum momento com em ter um serviço dentro da sua rede, tudo baseado em serviços que são mantidos, é, que são a todo tempo atualizados por outra empresa, no caso pelas fabricantes de MDM. Basicamente todos os assuntos que a gente tinha que abordar nesse webinar foram passados, né? A gente comentou sobre todos eles agora. E eu queria abrir 5 minutinhos, 10 minutinhos agora para perguntas e respostas. Então, eu peço que todos vocês, se possível, enviem algum feedback que vocês acharam, se teve alguma informação que faltou para vocês, e que a gente possa complementar agora nesses últimos 5, 10 minutos de apresentação e satisfazer todas as dúvidas que possam ter sido geradas durante o webinar. Ok, eu recebi algumas perguntas aqui. Eu vou só organizar um pouquinho elas e eu já respondo elas. Só um minutinho. Ok, pessoal, eu recebi uma pergunta aqui sobre uma empresa, mais ou menos 800 dispositivos. Né? O que seria recomendado? Uma arquitetura cloud? Se existisse algum aplicativo interno, mas que esses dados seriam armazenados exclusivamente no dispositivo. Qual seria a arquitetura recomendada para se aplicar nesse ambiente? Primeiramente, para 800 dispositivos, dependendo se. Vamos pensar. Eu vou comparar talvez com uma força de vendas. Se a gente estiver falando de 800 dispositivos onde a gente possa ter uma rotatividade alta, ter esse ambiente completamente cloud pode te gerar um desgaste, uma necessidade maior de ação para fazer essa rotatividade de dispositivos por usuário, definir
qual dispositivo está com que usuário, para manter um inventário atualizado na ferramenta de MDM. Se a gente for pensar agora por outro lado, simplesmente na ativação, gestão e envio de um aplicativo interno, seja para iOS ou para Android, um ambiente cloud satisfaz todas essas necessidades. Então, para essa necessidade de uma gestão básica e um envio de aplicativo, o ambiente cloud é satisfatório, só que um ambiente cloud connected vai conseguir te dar uma facilidade maior para a gestão da troca de dispositivos, da entrada e saída de funcionários. Mas uma vez que isso não seja problema, ou essa ação, sempre que realizada, por exemplo, no AD, seja comunicada e feita por algum responsável do MDM, é completamente possível no ambiente cloud. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou deixar aqui mais aberto, pelo menos até as 11h10, mas a gente continua aberto aqui para qualquer tipo de pergunta. Ok, eu recebi uma outra pergunta interessante aqui também. Entre o Connected Cloud e o On-Premise, existe algum tipo de funcionalidade adicional que a gente não vai ter entre algum deles? Por exemplo, alguma funcionalidade do On-Premise que não existe no Connected Cloud? Se essa pergunta fosse feita há 6 meses, um ano atrás, a gente até tinha algumas diferenças. Geralmente a integração ela só era feita com os servidores de AD, dificilmente era feita uma integração com o servidor de e-mail, e acontecia de às vezes você ter, por exemplo, a integração, a unificação da interface do seu MDM novo com o seu servidor BES, para você ver todos os seus dispositivos em um único lugar. Às vezes acontecia de você só ter isso on-premise. Também, alguns servidores antigamente, você só conseguia, por exemplo, ativar uma plataforma legada. Quando eu digo plataforma legada, um Windows Mobile 6.5, Windows Mobile 6.0, um Symbian. Daí, esse tipo de plataforma você só conseguia ativar no ambiente on-premise. Hoje em dia, as ferramentas elas perderam meio que essa distinção entre Connected Cloud e on-premise. A diferença principal mesmo entre esses dois ambientes vai estar na sua interface de administração, se você possui todos os dados e toda a arquitetura dentro da sua rede, ou se você só tem algumas integrações e a arquitetura principal, o núcleo, fica em nuvem. Funcionalidades geralmente, não dá para falar que 100%, mas 90% das funcionalidades são iguais entre o Connected Cloud e on-premise. Outra pergunta muito boa aqui. Existe diferença no licenciamento entre as arquiteturas? Quando a gente fala de licenciamento, vai depender muito da empresa que você está contratando para fazer o MDM, né, da fornecedora daquela ferramenta. E geralmente existe. Porque geralmente quando você tem uma arquitetura on-premise, você vai pagar só por uma licença de usuário, só por utilizar aquela ferramenta de MDM. E quando você tem um ambiente cloud ou connected cloud, você tem um custo de licença diferenciado, uma vez que você paga também, de certa forma, unificado com a sua licença, a manutenção dos servidores cloud, a atualização sempre bem feita pela equipe que mantém aqueles servidores lá diretamente no fornecedor, na fabricante do MDM. Ok, pessoal, eu não recebi mais nenhuma dúvida, não vou segurar vocês também muito mais tempo do que era o planejado. Eu agradeço a atenção de todo mundo.
Qualquer dúvida, esse webinar fica depois disponibilizado no site da Navita. Também em relação a serviços de MDM, no site da Navita tem qualquer tipo de informação, se vocês precisarem de acesso a essas informações, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem algum apoio, a Navita tem diversos serviços relacionados ao MDM, né? Consultorias, implantação de ambientes, até mesmo suporte para ambientes que vocês já tiverem rodando. Antes de terminar, veio mais uma pergunta aqui. Vou só responder ela antes de encerrar. Então, o investimento no deploy entre as arquiteturas, existe alguma diferença considerável entre eles? O investimento no deploy, quando a gente pensa na arquitetura cloud, vai ser basicamente em licenças. Quando a gente pensa na arquitetura on-premise, vai ser tanto na máquina, né, no hardware que você vai ter que disponibilizar, como nas licenças e também na manutenção daqueles ambientes. Então, você tem também as licenças de usuário, como no ambiente cloud, você tem o hardware, como no Connected Cloud, e a manutenção daquele hardware, que geralmente não é tão frequente, mas demanda, por exemplo, sempre de tempos em tempos a atualização que tem que ser feita diretamente no servidor. E para o ambiente Connected Cloud, os custos são quase os mesmos. A única diferença é que a quantidade de servidores que você vai ter que hostear, que você vai ter que ter dentro da sua rede, vai ser, no caso, um pouquinho menor. Lembrando, sim, que sempre vai ter o custo no serviço de instalação. Então, a menos que você já tenha alguma equipe que faça esse tipo de instalação, vai existir o serviço, no caso, uma consultoria, para se fazer a instalação desses ambientes dentro do seu ambiente de forma correta. Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Qualquer dúvida, esse webinar depois fica disponível no site da Navita, lá o www.navita.com.br. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.